Mais uma vez eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias, agora na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 7 a seguir. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 7 a seguir. Diz o texto. Eu vou ler uma tradução um pouquinho diferente aqui, porque nessa tradução aqui da NVI, ela está com a palavra que eu gostaria que ela estivesse. Na nossa tradução que a gente utiliza na igreja, ela usa uma outra palavra aqui, vocês vão ver, mas eu vou usar essa outra aqui para encaixar melhor com o que eu gostaria de falar. Verso de número 7 diz: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembra-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme meu evangelho. Verso 9. Pela qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém. Verso de número 9. Pela qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Como eu disse, a hora que eu li o outro versículo, são várias passagens do Novo Testamento que vão colaborar ou mostrar para nós como que a palavra passou de séculos em séculos. E aqui o apóstolo Paulo nos mostrando como que a palavra vai adiante, ou seja, ele está preso. Ele está recebendo açoites, ele está sendo perseguido, ele está sendo calado, porque ele vai morrer logo na sequência, porém a palavra de Deus nunca está presa. Ou seja, podem silenciar o quanto de pessoas eles podem tentar silenciar, quantas eles quiserem, mas a palavra de Deus nunca vai estar presa. Samuel leu ontem um versículo ali, justamente dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e é isso que o Senhor tem feito durante os séculos. As pessoas às vezes têm sucumbido, têm derramado o seu sangue para levar a palavra, eles vão parando um atrás dos outros. Hoje nós, pelo menos no Brasil, não temos esse tipo de perseguição, mas ainda há países hoje que realmente eles estão presos, que realmente eles estão sendo perseguidos, sendo ameaçados e até mesmo perdendo a vida, mas a palavra de Deus atravessou os séculos, chegou até hoje para nós e assim será até o dia que o Senhor retornar. Então, nós agora vamos aprendendo com as igrejas do passado. Vamos ver se vai funcionar aqui essa tecnologia aqui. Aí, ó. Então, começou bem, funcionou. O texto ali, eu criei esse texto porque a palavra dá certinho ali com o título que caiu para mim ali, ó, a palavra não está presa. E é o que o Paulo disse, a palavra não está presa. Ele estava preso, mas a palavra não está presa. E aí nós vamos agora ver mais uma parte da história, né? O pastor trouxe ali a Idade Antiga, a transição aqui do Novo Testamento para aquelas primeiras pessoas que deram continuidade, né? Mostrou as dificuldades deles, alguns nomes. Samuel trouxe a Idade Média, a Idade das Trevas, um período muito difícil, e nós agora entramos num momento que não é tão ruim. Existem coisas ruins acontecendo, é óbvio. Nós vamos ver que existia muitos problemas, até porque parte do que o Samuel falou está dentro do meu período aqui, que é o século XIV e o século XV. Eu vou me atentar mais ao período do XIV, pegando um pouquinho ali do XV. Mas é nesse momento que começa a aparecer nomes de grande importância. Agora, de toda aquela escuridão, de todos aqueles momentos que não havia, assim, a gente não conhece muitas pessoas, agora começa a aparecer nomes influentes que já vão começar a preparar uma base
sólida para que a reforma possa acontecer, porque aqui a gente está falando de algumas pessoas, a gente vai falar, que viveram 100, 200 anos antes do Lutero. Inclusive, algumas delas estão junto, em alguns memoriais ali do Lutero, aparecem eles, porque foram alguém que influenciaram muito o pensamento de Lutero. Nós vamos ver algumas frases do Lutero sobre algumas pessoas que realmente colaboraram com a formação teológica dele através dos seus escritos. Então, nós vamos... Deixa eu só pegar aqui para eu não precisar ficar me virando muito aqui. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar com duas coisas aqui. Aqui. Então, nós vamos falar aqui do século XIV e XV. Né? Esse século ele começa no ano de 1301 e vai até o de 1400, e o de 1015, então, começaria de 1401 até 1500. Aqui. Contexto histórico do século XIV. Então, como eu disse, o Samuel e o pastor já fizeram uma introdução deles, agora... eu mudei só um, não mudei o outro aí para vocês aí. Então, nós vamos começar a ver como é que estava a sociedade, como é que estava a igreja nesse período. O que estava acontecendo neste momento. Porque eu me lembro quando a gente saiu da igreja que nós estávamos, nós até fizemos alguns estudos sobre a história da igreja, e eu me lembro de uma coisa que em um dos vídeos, o pastor que estava dando as aulas, ele disse que, ele contou uma história que aconteceu na escola. Ele disse, hoje nós vamos estudar sobre a história da igreja, e aí vocês então escrevam alguma coisa sobre a história da igreja. E aí depois vocês vão aqui na frente e vão contar um pouco. E aí, em determinado momento, chamaram uma menina, ela veio e começou. Então ela foi ler, ela disse, a história da igreja, o meu pastor, ele nasceu no dia tal, ele é filho do fulano tal, ele fundou a igreja no dia tal, daí ele disse, calma, a história da igreja não se resume à tua igreja. Mas na mente dela, a história da igreja iniciou com a igreja dela. E muitos de nós, quando nós saímos de onde nós estávamos, nós sabíamos nem o que era ser protestante. Ou seja, nós éramos protestantes, mas se perguntasse, então, o que é protestante? Nós tivemos que olhar, porque eu poderia dizer que eu era protestante, mas eu não sabia o que era ser protestante. Eu nem sabia porque alguém tinha protestado e nós não éramos mais do catolicismo romano. Então, essas coisas, essas histórias, elas são necessárias para que a gente entenda que a história da igreja não inicia com a nossa igreja. Ela tem todo um período que a gente viu onde pessoas trabalharam para que a palavra pudesse chegar até onde ela está hoje. Então, o contexto histórico aqui, para nós nos situarmos, eu separei algumas coisas, tem várias coisas, né, que está acontecendo no século XIV, mas eu separei umas duas aqui só para a gente entender aqui o momento, né? Então, o primeiro aqui que eu separei é o cativeiro babilônico da igreja. O cativeiro babilônico da igreja é 1309 a 1377, refere-se ao período em que a sede do papado foi transferida de Roma para Avignon, na França, sob forte influência dos reis franceses. O termo popularizado por Petrarca como Babilônia do Ocidente marcou uma época de crise de credibilidade, mundanismo e subordinação da hierarquia eclesiástica ao poder político. Como a gente viu ontem e antes de ontem, foi justamente aquela fusão da igreja com o Estado que acabou trazendo isso aí. Ou seja, agora a igreja tinha muito poder político. Agora os reis determinavam quem mandava, quem não mandava, quem era papa. E aí aconteceu o fato deles tirar o papado de Roma, levaram para a França. Agora o papa, a igreja romana, não era mais romana. Ela estava na França. Era de lá que ela era comandada. Cativeiro babilônico, porque esse período dura aproximadamente ali os 70 anos, por isso que eles deram esse nome, que ela se compara com, eles fizeram a comparação com o cativeiro babilônico da igreja, né, de Israel, no caso, né? Então, o primeiro ponto ali, o cativeiro babilônico. E aí, nesse mesmo momento ali, dessa confusão de que o Papa foi para lá, logo na sequência aí a gente tem o grande cisma, ou o cisma do Oriente. Ali só precisa observar que existem dois cismas, né? Esse aí é do Oriente, porque existe uma separação que houve entre o papado ali, vai acontecer nesse momento ali, a Igreja Católica chegar a ficar com 3 papas.
Ou seja, eles levam para lá, vai para a França, depois eles retornam da França, quando o Papa retorna, ele morre, é levantado um outro Papa. Algumas pessoas não concordam, e eles acabam elegendo outro Papa, e aí passa a ter 2 Papas. Só que aí eles reúnem um concílio e não concordam com esses 2 Papas. Então eles elegem um terceiro Papa, e nesse momento, então, a igreja tinha 3 Papas, e aí se tornou uma confusão. Porque um Papa dizia uma coisa, excomungava todos os outros, e vice-versa, quando o outro não gostava. E aí, como existia muito um poder político, o Papa, quem gostava mais da França, acabava seguindo as orientações do Papa que estava na França, o outro, quem era contrário à França, seguia o outro Papa, e assim criou-se assim, uma confusão que perdurou por muitos anos, e aí vai ser num concílio ali, depois que a gente vai ver que vai ter a resolução desse problema aí. Algumas outras coisas, já mencionado um pouco pelo Samuel também, caos total na igreja, ou seja, a igreja, além de ter 3 papas ali, estava uma bagunça, porque agora o poder político ainda estava determinando as coisas, então a maior parte da igreja não tinha realmente um status de igreja espiritual, era algo totalmente avesso, na verdade era mais politicagem, era mais poderio, dinheiro, essas coisas, que eles estavam se preocupando. Então, a igreja realmente estava bagunçada. Nessa época, pregação quase não existia. Era pouquíssima pregação. E, na verdade, essa pregação ainda era bem mais na parte de indulgências, de relíquias, que foi o que o Samuel acabou mencionando ontem. E algo que estava acontecendo, que trouxe muito terror nesse período aí, eu selecionei ali, a peste negra. Eu botei ali o inferno na terra porque alguns historiadores falavam que esse período aí era considerado um inferno na terra porque as pessoas viviam para enterrar os mortos. Então, esse é um contexto básico, né? Onde a gente consegue ver algumas coisas que estavam acontecendo na história da igreja, que não é em si o remanescente. Porque agora é que vem algumas coisas mais importantes. Ali é o que está acontecendo no meio político, no meio social. E agora a gente tem que ver os problemas da igreja em si, né? Não só da parte do imperador, não da parte da sociedade. Sistema sacramental sem esperança. Igreja moralmente péssima e Bíblia restrita ao clero. Essa era a igreja católica romana que tinha na época. Ou seja, um sistema sacramental, eles acreditavam nos sacramentos, os sacramentos faziam parte do sistema de salvação das pessoas, só que ele não trazia esperança, porque todas as pessoas sabiam que não conseguiam cumprir os sacramentos à risca. Eles não conseguiam executar tudo aquilo que o sistema exigia. Então, era algo que não trazia esperança para eles. Porque eles sabiam que, a partir do momento que eu não consigo fazer, eu preciso comprar, eu preciso estar buscando diariamente ali a minha salvação com base nesses rituais, e não consigo, ele acaba tirando a esperança que havia nas pessoas. Então, no filme do Wycliffe, tem até uma passagem que eles acabam criando tantas coisas. E no filme, o Wycliffe ele se encontra com uma mãe num caminho ali, e ela está chorando, desesperada, porque a filhinha dela tinha morrido e ela não tinha sido batizada. E aí ele começou a conversar com ela, e daí o marido dela falou assim, não, mas é que ela sempre quando vê, e ontem o pastor citou, eu me lembrei, ela viu uns vagalumes. Só que a igreja ensinava para ela que as almas das crianças não salvas se transformavam em vagalumes. Então, ela olhava para os vagalumes e pensava que um daqueles vagalumes podia ser a alma da filha dela, só que as pessoas matam às vezes os vagalumes. Então aquilo trazia muito desespero para ela. E aí o Wycliffe então vai trabalhar com aquela mulher e explicar que as almas das crianças não se tornam, não ficam afixadas em vagalumes aí, espalhada pelas matas aí. Igreja moralmente péssima. Aqui para a gente ter uma ideia, eu só me lembro do filme dos Borgias, não sei quem já assistiu. Os Borgias ali é uma família de papa ali, né? Ele era um papa, né? E só para os irmãos terem uma ideia, o pai e o filho
dividiam como esposa a filha. Ou seja, o Papa tinha relações sexuais com a filha dele e o filho dele também tinha relações sexuais com a irmã. Então, isso era comum, todo mundo sabia. Isso era algo que as pessoas sabiam. Tanto se tu for ver o filme dos Borges ou ler sobre eles, assim, é uma das piores famílias que já existiu em termos de imoralidade sexual. Coisas absurdas, tu vê que não nos compete aqui ficar relatando, mas mostra a situação da igreja. Não era só ele, todos os cardeais, todos eles eram envolvidos em escândalos sexuais. Todos eles viviam uma vida promíscua. Era quase que geral isso. Não posso dizer que era geral porque eu não posso generalizar, eu também não vivi naquela época, eu não sei, vai ver que tinha um camarada ali que era fiel. Porque no meio sempre existe um remanescente, a palavra acaba permanecendo justamente por isso. Mas essa era uma realidade da igreja naquele momento. E, o último ali, a Bíblia é restrita ao clero, ou seja, ela foi traduzida para o latim. O Jerônimo até não tinha o objetivo de trancar a palavra, ele quis levar para poder compartilhar, mas acabou meio que ficando restrita. Só que tinha um outro problema, que nem os padres conseguiam mais agora pregar. Na verdade, eles não pregavam mais. O que importava agora era a missa. A Bíblia em si, a pregação, tinha quase sumido por completo. Então, esses são um dos problemas que estavam acontecendo naquela época na parte da igreja. Só que aí a pergunta que nós precisamos fazer é, e a igreja verdadeira, como ela estava? O que acontece com a igreja verdadeira no meio desses problemas todos? Porque se havia essa imoralidade, havia toda essa confusão ali dos papados, estava uma bagunça. Aonde está o remanescente? O que está acontecendo com ele? Porque como a gente viu, sempre houve na história alguém que se levantasse. Seja lá, como o pastor falou, num canto o Agostinho, no outro canto o outro fulano, defendendo as verdades bíblicas. E não foi diferente nesse período. E aí nós vamos olhar algumas pessoas que contribuíram para que houvesse um avanço da verdadeira palavra. Que não estivesse, ou melhor, que se levantasse contra aquele momento em que a igreja se encontrava. E aí eu separei aqui 3 camaradas, não vou falar os 3, vou falar um pouquinho mais do Wycliffe, um pouquinho só do Hus ali, e o outro ali eu só coloquei porque a gente vai ver umas imagens depois, e aparecem 4 pessoas junto com o Martinho Lutero, só que o Samuel já mencionou um deles, que é o Valdez, né? Então, só botei o Savonarola ali, que é para a gente pelo menos saber que ele também faz parte desses homens que lutaram para que o evangelho, para que a palavra voltasse, para que a palavra realmente pudesse voltar e para que esses homens começassem, então, preparar, de certa forma, a reforma. Então, nós vamos começar aqui com algumas informações sobre eles. Esses 3 camaradas, né, incluindo ali o Valdense, ali, o Pedro Valdense, eles eram conhecidos como a Estrela da Manhã. Estrela da Manhã ali, botei entre parênteses, planeta Vênus, que é a estrela que aparece antes do Sol. Ela nasce antes do Sol. E é justamente essa a ideia. Ou seja, a reforma, o Sol, está para nascer, vai nascer dali uns 200 anos, mas antes do nascer do Sol, apareceu então a Estrela da Manhã, que é esses camaradas que contribuíram para o raiar do Sol. Na minha ilustração, eu tinha pensado justamente o que o pastor tinha falado ontem, que é a corrida do bastão. É justamente a turma que vem correndo com o bastão de eras em eras e vai passando um para o outro, e esses daí é o momento em que eles pegam o bastão agora e começam a correr, e lá na frente eles vão entregar para outros pré-reformadores, até que alguém entregue para o Lutero, e aí então, de fato, Lutero, Calvino, esse pessoal todo possa dar continuidade com o bastão. Aqui eu só destaquei aqui para eu não esquecer, existe uma estátua lá em Worms, que é um memorial de Lutero, eu até acho que aparece aqui, ó.
Essa estátua em Worms, ela tem 6 pessoas ali nas extremidades, 3 cada lado ali, que são príncipes, são pessoas com influência e poder militar e dinheiro que tinham na época, e colaboraram para esse pessoal do meio ali, seja financiando, seja guerreando, para que eles pudessem fazer o que eles fizeram. Então, no meio a gente tem o principal ali, que é o Lutero, e aí, ao redor do Lutero, tem mais 4 pessoas que estão ali à base da estátua do Lutero, né? Martin Luther, em cima. A gente tem o John Wycliffe, de um lado. Temos ali Jan Hus, do outro lado, né? O Jan Hus ali, eu só sei que é Jan Hus porque eu fui pesquisar ali, e o cara justamente fala porque ele era da Boêmia, é uma língua ali que não tem uma tradução ali da Tchecoslováquia, alguma coisa assim. E aí ficou meio que João Hus, ou John Hus, mas a pronúncia correta ali é Jan Hus. E aí, do outro lado ali também tem o Savonarola aí. E o Peter Valdo ali, que é o Pedro Valdez, que era praticamente, nessa época aí, o único grupo que de fato pregava a palavra. Só que eles eram perseguidos, eles eram massacrados, eles tinham que viver escondido, então eles não conseguiam talvez atingir aí um grande pessoal, mas eles estavam fazendo aquilo que a gente viu, pessoas presas, perdendo a vida, mas a palavra indo adiante. Então agora nós vamos começar a falar aqui, mais precisamente aqui, da pessoa do Wycliffe. Deixa eu só atualizar aqui a minha página aqui. Então, vamos ver algumas coisas sobre o Wycliffe. O Wycliffe, ele era conhecido como a joia de Oxford. Oxford era a principal universidade da Europa e ele era nada mais, nada menos do que o principal professor da Universidade de Oxford. Tanto é que, por ela ser a principal, isso contribuiu para que a palavra, que os ensinos de Wycliffe fossem levados para outros lugares, justamente porque muitas pessoas saíam de outros lugares, algumas pessoas inteligentes, vinham estudar em Oxford e acabavam tendo contato com Wycliffe, com as suas ideias, e retornavam, e foi assim que o Jan Hus vai ter contato, é justamente quando algumas pessoas que passaram a ser discípulos do Wycliffe, eles levaram seus escritos e seus livros, e aí o Jan Hus vai ter um contato. Nessa época aí, o Wycliffe, então, ele é uma das poucas pessoas que vai surgir com novas ideias. Ideias diferentes daquela época, ideias que contrariam tudo aquilo que vinha sendo falado pela igreja. Isso é um problema, porque hoje, nos nossos dias, nós podemos falar qualquer coisa, embora possa estar sendo gravado, eu posso falar que o Papa pode estar errado, que o que o Papa falou não está correto, que não traz nenhum problema para mim. Só que nessa época aí, ele falar que o Papa está errado, isso cria um grande problema. Isso acende como se fosse uma lâmpada nele, onde as pessoas vão começar a focar ele, onde a igreja católica romana vai começar a olhar assim, tem alguém incomodando. Tem alguém trazendo problema para o nosso sistema. Tem alguém criando confusão no meio e isso não pode continuar. Uma das ideias novas que ele tinha ali era sobre a autoridade. Ele começou a negar que o Papa era a autoridade maior. Ele começou a negar que a igreja ali, a igreja romana, no caso, fosse a autoridade maior. Ou que o imperador fosse a autoridade maior. Ele dizia que eles realmente tinham autoridade se essa foi delegada por Deus. Mas somente se eles vivessem de acordo com aquilo ali, ela teria validade. Caso contrário, eles não tinham. Então, ele começa a trazer uma ideia de que não é o Papa, não é as tradições da igreja. E isso, então, começa a incomodar a igreja. Igreja, quando eu digo católica romana, porque ele vai dizer que a Bíblia é a autoridade, e não o Papa. Então, não importa se o Papa fala que deve ser isso, ou o Papa, como o Samuel colocou, que é a época das indulgências, se o Papa diz que pode perdoar pecado. Ele vai dizer, tem que ver o que a Bíblia diz.
Porque a autoridade maior é a Bíblia, não o Papa. Ele começou a defender a Bíblia na língua do povo. Então ele é o primeiro, ele que vai fazer a tradução da Vulgata Latina, porque ele não faz dos originais. Quem faz dos originais são os humanistas depois, né? Ele vai fazer a Vulgata Latina do Jerônimo para o inglês falado ali, né? E aí, como eu disse, o Jerônimo não tinha esse objetivo de trancar a palavra, mas acabou acontecendo isso. Mas o Wycliffe defendia que, então, se a autoridade era a Bíblia, as pessoas precisavam conhecer a Bíblia. Porque como elas iam entender as orientações se elas não conhecessem, se elas não pudessem ler na sua própria língua? Então, isso tudo começou a trazer alguns problemas. Porque ele começou agora a se destacar. E aí tem aquele negocinho, o prego que se destaca demais leva a martelada. E aí é o que ele está fazendo. Então ele vai criando problemas, porque ele vai negando. Conforme ele vai se aprofundando, ele vai lendo, ele vai negando aquilo que a Igreja Católica Romana acreditava. Então ele negou o sistema sacramental. Ele disse que não era aquilo ali que salvava. Ou seja, não era ser batizado, receber a unção, fazer a catequese, aquelas coisas todas que salvavam. Ele começou a dizer que a Bíblia dizia que a salvação era diferente. Ele negou a transubstanciação, que era o fato que as pessoas acreditavam, né, que a igreja pregava de que os alimentos na ceia, o pão e o vinho, se transformavam de fato carne e sangue de Cristo na hora da ceia. Ele negou, e eu até fui dar uma pesquisada no que ele acreditava. A ideia dele, da ceia, é bem parecida com a ideia do Calvino. Então, ele valorizava a pregação acima da missa. Porque, como eu falei anteriormente, as traduções foram tudo para o latim. Ela ficou presa aos clérigos. Só que eles não conheciam também. Eles não entendiam, não havia quase nada de pregação. E aí começou a se dizer que o que podia salvar as pessoas era o fato de ir à missa. A missa começou a ser algo fundamental na salvação. E ele começou a dizer que não, que a pregação era muito maior do que a missa. E aí eu só destaquei ali que ele é um agostiniano porque a história nos mostra, né, nós conversamos, o pastor também citou ali, são períodos que a gente vê que a igreja apostólica, a gente conhece as doutrinas da graça, depois vai se distanciando, meio que dá uma sumida, depois aparece o Agostinho novamente com as doutrinas da graça, depois meio que dá uma sumida, que é o período que o Samuel falou, fica todo assim meio escuro, só que agora começa a voltar essas ideias do Agostinho, que são as ideias dos apóstolos, que são as ideias de Cristo, que são a verdade que nós conhecemos. Então, a igreja estava começando a despertar. A estrela da manhã estava começando a brilhar. Algumas coisas ali que eu separei ali referente ao Wycliffe ainda, algumas frases, né, de historiadores da época. Tamanha a influência dele, né? Difícil encontrar duas pessoas na estrada sem que uma delas seja discípulo de Wycliffe. Porque nesse período, Wycliffe começa a fazer muitos discípulos, e a gente vai ver depois ali, esses discípulos acabam recebendo os nomes de lollardos, né? Então eles são as pessoas que vão começar agora a espalhar os ensinos de Wycliffe. E aí, tamanha era a influência dele, tamanha era a quantidade de pessoas que estavam abraçando as ideias do Wycliffe, que esses historiadores eles diziam que era difícil tu andar nas estradas naquela época e não encontrar um seguidor de Wycliffe. Só que ele era a joia de Oxford, mas para o Papa ele era o mestre de todos os erros. Esse foi o apelido que o Papa deu para o Wycliffe, e ele não achava que o Wycliffe então era a joia, mas sim o mestre de todos os erros. E o Papa, então, começou a pressionar o reitor de Oxford, dizendo como é que tu consegue ter na tua igreja o mestre de todo, na tua universidade, o mestre de todos os erros. Então ele fica pressionando. Só que o Wycliffe era muito amigo do reitor.
Tanto é que está ali, ó, o grande professor, amizade com o reitor. E o reitor sempre deu um jeitinho, porque ele tinha poder. E ele não queria perder o melhor professor que ele tinha. Só que a igreja, que foi a igreja, não a igreja espiritual, mas a igreja que tinha sido formada com o papado, com todo o seu império, com sua fortuna, ela também tinha seu poder. E ela pressionava muito. E isso, às vezes, fazia com que as pessoas realmente acabassem sucumbindo. E a pressão foi tanta que o próprio Wycliffe acaba que meio que se refugiando. Ele, para não meter ali o reitor numa enrascada, ele acaba que se refugiando. E aí, uma das frases que eu observei ali, sobre esse refúgio, é que ele disse: esses homens, tu pode tentar para eles, assim como Paulo. Paulo estava preso. Só que a palavra não está presa. Então aqui o Wycliffe agora ele vai se refugiar. Só que quando o Wycliffe está se refugiando, não quer dizer que acabou. Porque é justamente agora que ele começa a fazer a tradução. Já que ele está refugiado, já que agora privaram o tempo dele, ele não gasta tanto tempo lá na universidade, agora ele começa a fazer a tradução. E aí, depois ali eu só destaquei ali um concílio que teve, que a igreja chamou ali, fizeram esse concílio para tratar algumas coisas sobre o Wycliffe ali, e esse concílio ficou conhecido como o Concílio do Terremoto. Destaquei porque eu achei interessante, é que durante o concílio houve um grande terremoto que caiu parede, caiu um monte de coisa, por isso ficou conhecido como o Concílio do Terremoto. E há quem diga que quem era contra o Wycliffe dizia que o terremoto era o julgamento de Deus contra o Wycliffe. Só que quem estava a favor do Wycliffe dizia que era o contrário, era Deus mostrando o julgamento contra aquele concílio que não deveria estar acontecendo. O Wycliffe morreu de morte natural como Lutero. Destaquei isso ali porque não era comum, naquela época, pessoas que se levantassem contra a igreja, da forma como o Wycliffe se levantou, ou como posteriormente, futuramente, o Lutero vai se levantar, morrer de morte natural. Normalmente essas pessoas elas são condenadas como herege e elas são mortas, são assassinadas. No caso do Wycliffe, acontecia muita coisa. 3 papas, aquela confusão, o cativeiro, tudo aquilo, e acabou que a igreja estava focando em outras coisas, não podia gastar muito tempo com aquilo ali, e o Wycliffe, então, acaba morrendo de morte natural. Porém, em 1428, a igreja não havia esquecido dele ainda. Ela vai lá, porque os ensinos dele, eles prenderam ele, vamos dizer, ele morreu, acabou. Só que, como a gente leu, a palavra nunca está presa. O Wycliffe tinha morrido, mas a palavra tinha continuado. Então a igreja estava incomodada, porque o cara morreu, mas ainda continua criando problema. Vamos desenterrar esse cara, vamos queimar ele, queimar os ossos dele e vamos jogar no rio. E foi isso que eles fizeram, exumaram o corpo do Wycliffe em 1428. Ali, eu botei o 1415 porque é nesse concílio ali que eles condenam ele como herege, e aí vão queimar um outro camarada ali que a gente vai ver depois. E aí aproveito para fazer, não, calma aí, vamos já que a gente condenou ele, vamos fazer alguma coisa com ele. E aí queimaram ele e jogaram as cinzas dele no Ribeirão. E aí eu me lembro que quando eu estudei isso aí, o cara disse que existe uma poesia da época que disseram que pegaram as cinzas do Wycliffe, jogaram num riachinho. Do riachinho ela correu para um rio maior. Do rio maior ela desagou num outro rio maior. E do outro rio ela foi para o oceano e se espalhou pelo mundo inteiro. E chegou aonde chegou aí as palavras do Wycliffe. 1415, o concílio a gente vai ver depois. E aí a gente entra aí, já que o Wycliffe morreu, a gente entra no Jan Hus para ver algumas coisas que o Jan Hus contribuiu com o avanço da palavra. Então, primeiramente, antes da gente ver o que ele fez, ele estudou, foi professor, reitor e pastor na cidade de Praga. Então, na cidade de Praga, onde ele era pastor, era a Capela de Belém ali, ó, eu botei ali a palavra, era pregada na língua do povo. Era a única igreja da época que pregava na língua do povo, o resto pregava em latim. E ela só podia pregar na língua do povo porque essa capela não foi construída pela igreja católica romana. 2 homens ricos
financiaram a construção dessa capela, e lá eles diziam, pode pregar na língua do povo, porque a gente entende que é isso aí mesmo. Então, o Hus aparece nesse contexto, ele acaba recebendo os discípulos ali, os Lollards, os discípulos de Wycliffe, que trouxeram as ideias do Wycliffe, e os livros de Wycliffe, e ele começa então a ter um conhecimento, e aí ele vai se aprofundando e se tornando aí um grande proclamador das palavras do Wycliffe, que vão fazer com que ele também seja olhado de forma estranha pela Igreja Católica Romana. Isso aí é uma das frases do Hus, porque ele era, como Samuel pregou ontem ali, o Samuel nos trouxe a informação, nessa época aí havia as indulgências. Era vendido os pedacinhos do céu. Fora as relíquias ali, tinha o perdão do pecado, um pedaço do céu. Só que na igreja do Hus não podia entrar as relíquias. Então ele era alguém que dizia isso ali, ó, deixe quem quiser proclamar o contrário. Deixe o Papa ou um bispo ou um padre dizer, eu perdoo teus pecados. Eu te absolvo das tuas penalidades. Eu te liberto do sofrimento do inferno. Tudo isso é inútil. Não te traz benefício algum. Só Deus, eu repito, só Deus pode perdoar pecados por meio de Cristo. Ele perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem. Isso para nós é conhecido, é a doutrina da graça, mas para eles, naquela época, isso é algo novo. Porque lembra que eu falei que o sistema sacramental não trazia esperança? E agora estão trazendo esperança, estão dizendo, não é o sistema sacramental que salva, é o sangue de Cristo. Só que por um lado, assim como Wycliffe era bem visto por um pessoal, o Hus também começa a ser bem visto pelo pessoal que está descobrindo esse conforto, essa esperança, mas começa a ter problema então com a Igreja Católica Romana. E aí esses problemas ali começa com ele sendo excomungado, né? O Papa já diz, ele é um herege, excomungamos ele, e para dificultar a situação, eles colocaram um interdito, mas não colocaram um interdito nele, colocaram um interdito na cidade onde ele pregava. E o que era esse interdito, né? Esse interdito ali, ele era como se o império ali, a igreja, né, os papas, eles dissessem, ó, naquela cidade não pode mais ter missa, não pode mais pregar os sacramentos. Só que se era a missa e era os sacramentos que salvava, agora o pessoal que acreditava naquilo ali começa a ficar desesperado, porque agora não há mais salvação. Porque se não pode mais ter os sacramentos, eu não posso mais ser salvo. Então começa uma pressão para cima do Hus ali, e ele mesmo acaba saindo. Porque a cidade está sendo penalizada por causa das suas ideias. Só que a mesma coisa aconteceu ali na situação do Wycliffe. Tu tira o camarada do meio, tu acha que resolveu o problema meio que silenciando ele, só que ele vai e começa a pregar no meio rural. Então, volto a dizer, a palavra não está presa. Eles podem tentar sufocar a pessoa, podem perseguir, pode matar, pode excomungar, pode fazer o que eles quiserem. Mas a palavra continua sendo pregada, de uma forma ou de outra, é a maneira como Deus vai fazendo que as eras atravessem e a palavra permaneça, até chegar nos nossos dias. E aí, aqui eu separei uma frase do Lutero, porque o Lutero é alguém que considera muito o Hus. Até porque ele se sente, nos escritos do Lutero ali, ou de uma pesquisada, ele se sente muito devedor ao Hus, porque a teologia dele, o conhecimento que ele vai absorvendo, está baseado naquilo que o Hus vem falando. E aí o Lutero diz, observe como o Hus agarrou-se, aqui ele está falando, se eu não me engano essa frase, depois que ele é queimado, depois que o Hus é queimado. Observe como o Hus agarrou-se firmemente em seus escritos e em seus escritos e as palavras, as doutrinas de Cristo. Com que coragem ele lutou contra as agonias da morte. Com que paciência e humildade ele sofreu toda a indignidade. E com que grandeza de alma ele confrontou uma morte cruel em defesa da verdade. Enquanto fazendo todas essas coisas, sozinho, diante de uma assembleia imponente, dos grandes da terra como um cordeiro no meio de leões e lobos. Se um homem assim pode ser considerado um herege, nenhuma pessoa debaixo do sol pode ser vista como um verdadeiro cristão. Esse era o entendimento do Lutero em relação ao Hus, porque
Ele é alguém que está se levantando sozinho contra toda uma igreja, e ele vai morrer defendendo aquilo que para ele era verdade, aquilo que nós temos como verdade. E se nós só conhecemos isso, são graças a esses homens que não tiveram a sua vida por preciosa, que não se preocuparam, que estariam se levantando contra o Papa, contra a igreja, contra os imperadores, e que poderiam estar morrendo. Então, foi nesse concílio aí, onde o Hus foi considerado como herege e condenado à morte. O Wycliffe foi considerado como herege também. E olha que o Wycliffe já tinha morrido, mas a igreja vivia com a sombra, com o fantasma do Wycliffe ali incomodando, porque não adianta, quando Deus quer, ele vai fazer, e não importa os esforços humanos para tentar impedir isso. Então, o Concílio de Constança foi o 16º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunindo para encerrar o grande cisma do Ocidente, que era aquele problema dos 3 papas. Foi aí que eles resolveram tirar aqueles 3 lá e botaram um outro, e disseram, não, acaba com isso aí, é muita gente excomungada, é muita gente dizendo que está certo. Então resolveram o problema, levaram lá o Papa de volta para Roma, agora não, a Igreja Romana voltou a ser romana, porque antes não estava mais, né? Até o imperador romano não era germânico, então estava bem bagunçado o negócio. Convocado pelo imperador Sigismundo, nome feio, e pelo antipapa João 23, o concílio depôs os pretendentes, elegeu o Papa Martinho V, condenou os reformadores John Wycliffe e John Hus como hereges e promoveu reformas eclesiásticas, estabelecendo o conciliarismo. Nesse concílio ali, o Hus até foi lá. A igreja, os amigos dele diziam, Hus, não vai porque eles vão te crucificar lá. E aí, só que ele acreditava que se ele fosse lá e ele pudesse se defender, se ele pudesse ter a oportunidade de pregar, os irmãos dele ali, que ele ainda considerava aquele pessoal como irmão, eles iam entender a ideia dele e iam voltar atrás. Só que eles estavam dizendo, não vai, porque vai ter problema, assim como acontece com o Lutero. Só que o Hus ali, ele tem um amigo poderoso também, que é o imperador. O imperador gostava dele. Aí o imperador disse, não, eu vou te dar um salvo-conduto. Pode ir, e eu garanto a tua vida, tu vai e volta e ninguém vai tocar em ti. E aí ele vai. Só que o concílio condena ele como herege. E aí o Papa vai e fala para o imperador, ninguém é preciso guardar a palavra para um herege. E aí o imperador revoga o salvo-conduto, porque agora ele pode voltar atrás, porque agora o cara é um herege. E aí o Hus foi condenado e foi queimado, e aí sobrou apenas os seus escritos, os seus ensinamentos e os seus discípulos, que passaram a ser chamados de hussitas e mais tarde foram conhecidos como aqueles que a gente já ouviu falar, que são os morávios, né? A gente conhece mais pela história ali dos irmãos morávios. E aqui eu separei algumas coisas referente ao Hus ali, profecia do cisne. Essa profecia aí diz ali, reza a história, que quando ele ia ser queimado, ele disse, vocês estão assando um ganso magro, porque Hus em tcheco significa ganso. Mas no futuro, em 100 anos, um cisne irá cantar. Este cisne vocês não poderão assar, nem tampouco prendê-lo com armadilhas. Essa declaração aponta para a sua convicção de que suas ideias e o que ele chamava de verdade sobreviveriam, não importando o que os seus acusadores proclamassem ou fizessem. Era a certeza de que ele podia morrer, mas a palavra não estava presa. Quando ele faz isso aqui, ele está se referindo, ele não sabe a quem. Mas nós sabemos que 100 anos depois, quem apareceu e fixou as 95 teses? O Lutero. Então, por isso ficou conhecido como a profecia do cisne, porque ele está se referindo, vocês estão me matando, mas vai vir um que vocês não vão conseguir matar e as verdades vão prevalecer. Defesa da verdade, quando questionado sobre as suas heresias lá no concílio, né, o Hus afirmou, prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Isso a gente vê o poder do Espírito nas pessoas, né? É por isso que a gente consegue ver que as pessoas conseguem fazer coisas que a gente olha e diz, como eles suportaram? Como alguém consegue morrer e defender essas coisas e não negar? É o poder do Espírito de Deus trabalhando nas pessoas para que elas consigam
fazer essas coisas que aos nossos olhos parece ser muito difícil. Então, não é que eu e você não sejamos capazes, mas eu e você, se formos cheios do Espírito, também poderemos defender e morrer. Porque hoje nós não temos perseguições aqui. Mas existem outros lugares, seja a Coreia ou tantos outros países que a gente vê ali nos portas abertas, onde as pessoas precisam ter essa coragem. Precisam se levantar contra um ditador, precisam se levantar contra todo um sistema para se manter fiéis àquilo que eles acreditam. E resistência à autoridade, né, ele justificou a recusa em obedecer os superiores eclesiásticos, baseando-se no julgamento privado e na suprema autoridade das Escrituras. Assim como Wycliffe, ele aprendeu do Wycliffe e ele entendia que as Escrituras eram a autoridade maior. Não importa se o Papa diz que não importa se a igreja acha que não, o que importa é o que a Escritura diz. E aí, para a gente caminhar aqui para o final, separei aqui os Lollardos, né? Que ficaram conhecidos ali, que são os seguidores do Wycliffe. Eu não sei exatamente, mas nas minhas pesquisas ali, eu me recordo de ter visto em algum lugar que estava escrito que Lollardo significa murmuradores. Porque esses caras viviam pregando, né? Então, só que na ideia deles eles estavam murmurando, que eram umas ideias diferentes, né? Então eles ficaram conhecidos como murmuradores. Só que esses Lollardos ali, assim como os valdenses, quando alguém se levanta, assim como o Wycliffe, como o Hus, que se levantaram defendendo a autoridade da Bíblia, defendendo coisas contrárias ao que a igreja ensinava, não vai ser diferente o fim deles. Então, separei um texto ali, os seguidores de John Wycliffe, conhecido como Lollardos, continuaram seu trabalho de distribuição das escrituras no vernáculo. Após 2 décadas da morte de Wycliffe, muitos Lollardos foram queimados em estaca com suas bíblias amarradas ao pescoço. Qual o alcance da tradução de Wycliffe? Ela foi a primeira tradução completa em inglês, de fato, a primeira Bíblia completa numa moderna língua europeia. A tradução foi completada mais de 60 anos antes da invenção de tipos móveis feitos na Alemanha por Gutenberg. Todas as cópias das Bíblias de Wycliffe foram feitas à mão. Isso é impressionante, pois em alguns anos foram distribuídas centenas de exemplares, copiados diligentemente pelos Lollardos. Inúmeros leigos tiveram a possibilidade de ler as Escrituras. Porém, as pessoas que tinham seu exemplar corriam o risco de serem aprisionadas. Não é de se estranhar que era ilegal em 1408 ter a Bíblia em inglês. A leitura bíblica no vernáculo foi proibida nos Constitutions of Oxford, editadas neste período. Então, ser cristão, nesse período ali, era muito diferente do nosso. Realmente, para que a Bíblia pudesse, a palavra de Deus pudesse caminhar e atravessar esses períodos, foi preciso pessoas dispostas a perder a vida. Pessoas que abdicaram de seus prazeres normais de um ser humano, se dedicaram a fazer traduções, se dedicaram a pregar, se dedicaram a levar a mensagem, sabendo que eles iriam morrer, que eles seriam perseguidos e teriam seu sangue derramado para que a palavra de Deus fosse levada adiante. Então, só para finalizar aqui, acho que tem um último aqui, a autoridade suprema da Escritura ao custo e o custo da verdade. Este é o custo da verdade. Para nós hoje, não parece ser porque nós vivemos num país onde é permitido nós termos a Bíblia, lermos, discutirmos, pregarmos, mas para eles e para alguns períodos da história e para alguns lugares ainda hoje, é assim. Para que possa preservar a verdade bíblica, é preciso estar disposto a sofrer perseguições, a sofrer açoites, a sofrer ameaças ou até mesmo perder a própria vida. Que a gente possa sempre ter isso em mente, de que é algo tão precioso. Nós podemos compartilhar a palavra, porque a palavra não está presa, nós atualmente não estamos presos. Então, por que nós vamos aprisionar a palavra? Se em toda a história a gente consegue ver e vamos continuar vendo que essas tochas que se levantaram, esses
pequenos faróis que vão surgindo, eles estão sendo, eles surgem e vão sendo silenciados, um após um. Só que, como eu li no texto ali do apóstolo Paulo, podem prender, podem sufocar, podem amarrar, podem até matar. Mas a palavra de Deus não está presa, ela vai permanecer, ela vai continuar. Então que nós tenhamos isso em mente, que nós temos que propagar, porque muitas pessoas perderam a vida para que a gente tivesse a palavra. E muitas das vezes nós nem sequer falamos, ou muito menos lemos. Então, gaste tempo, eu volto a dizer, na verdade, invista tempo com a meditação, com a leitura. Conheça a história da igreja, conheça essas pessoas, pessoas que se dedicaram, pessoas que morreram para que eu e você pudesse ter uma Bíblia. Eu li o Wycliffe, perdeu a vida ali, morreu de morte natural, né? Mas assim, ficou refugiado, teve que ouvir coisas que às vezes a gente não ouve um terço, não ouve nada parecido. Às vezes o irmão, atravessa um olhar, não vou mais para a igreja. O cara ali era o mestre de todos os erros para o Papa. Só que ele era alguém que pregava a verdade bíblica. Alguém que defendia acima de qualquer coisa. Alguém que se levanta no momento, assim como Agostinho, como outros, se levanta no momento sozinho. Para defender, para fazer o papel da igreja, para que a palavra atravesse os séculos. Então que a gente tenha pelo menos um mínimo de compaixão dessas pessoas que perderam a vida para que a gente tivesse as escrituras no nosso idioma, e a gente possa ler e dizer assim, não, alguém morreu para que eu pudesse ler. Alguém perdeu a vida, alguém discutiu anos, porque esses concílios não acontecem num dia, a gente vê, eles se reúnem, às vezes, tu olha as datas ali, às vezes passa 2, 3 anos discutindo, para que a verdade acabasse prevalecendo, para que as escrituras, de fato, fossem propagadas na história. Então, a minha aula hoje era sobre isso, sobre o Wycliffe, sobre essas pessoas que contribuíram, sobre a estrela da manhã, né, o planeta Vênus que surgiu, e agora daqui a pouco vai aparecer aí os pré-reformadores, para que então a reforma de fato possa surgir, e aí a gente saber as nossas origens, saber que passou por tudo isso e vai chegar um momento onde a gente vai se desligar ali do catolicismo romano e vamos nos tornar protestantes, porque alguém um dia se levantou contra o sistema, correndo o risco de morrer, o risco de perder a vida, para que a verdade continuasse na mão do povo, para que não fosse, que a autoridade central fosse as escrituras e que ela de fato tivesse no idioma que a gente pudesse entender. Então, que a gente possa continuar nesses próximos dias, olhando momentos da história e aprendendo com essas pessoas que se importaram com a palavra de forma que estão presos, perseguidos, mortos, até depois de mortos, exumados, para tentar silenciá-los, para que a palavra de Deus não estivesse presa. Como eu li no texto ali do apóstolo Paulo, ele está preso, mas a palavra não está presa. Então que você reflita, pense um pouquinho sobre isso e continue com os ouvidos atentos aí nas próximas mensagens, amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, nós te damos graça por este momento, onde o Senhor nos permitiu olhar um pouquinho, ó Pai, para a história da igreja, para esses homens que tanto fizeram, Senhor. Homens que nós não conhecemos pessoalmente, mas homens que nós devemos considerá-los. Homens que lutaram pela verdade, lutaram pelo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, por aquilo que os apóstolos aprenderam e repassaram. E durante toda a história, Senhor, até os nossos dias, alguém sempre tem se levantado fielmente. O teu remanescente sempre tem aparecido, Senhor, para levar a tua palavra adiante. Homens e mulheres são sufocados, homens e mulheres têm seu sangue derramado, mas a tua palavra tem avançado. Nós somos gratos, Senhor, porque ela avançou e chegou nos nossos dias. Chegou, ó Pai, no nosso país, com o nosso idioma, e nós podemos contemplá-la. Que o Senhor nos conceda, Pai, um coração desejoso, um coração, ó Pai, que anseia pela tua palavra, um coração faminto, uma sede, ó Pai, desesperada pelas sagradas escrituras. Que possamos sentir fome e sede, Pai,
pelas Sagradas Escrituras, assim como sentimos fome e sede pelos alimentos e pela água. Que o nosso corpo, Senhor, possa desejar, possa ansiar, e que se não nos alimentarmos, possamos nos sentir enfraquecidos, Senhor. E lembrados de que precisamos nos alimentar diariamente com a palavra da vida, Senhor. Graças te damos, Senhor, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém.